Olá pessoal, aqui é o Daniel. Então vamos lá para essa palestra rápida sobre as respostas quase desconhecidas da gestão de riscos de sucesso. Então aqui é uma compilação das centenas de perguntas que eu recebi no último ano sobre gestão de riscos. Eu vi aí as que mais se pareciam, juntei, compilei e aqui estão elas para você, tá? Vamos lá então. Primeira pergunta é como convencer outras pessoas a fazerem a gestão de riscos. Primeiro que você não convence alguém, né? Ela se convence. Então, o primeiro passo aí é fazê-las se importar e perceber, ou seja, ver os resultados da gestão de risco. Como que você faz isso? Você tem que aumentar a percepção da pessoa. Como que você aumenta a percepção da pessoa? Inserindo a realidade da pessoa no objeto de análise, né? Como que você faz isso? Você tem aí, podendo fazer cenários, business case e planos, que é praticamente o mesmo objetivo. Como que você faz cenários? Então você fala assim, ó, se a gente continuar assim, vai gastar tanto de manutenção, de perdas, etc, etc, etc. Se eu fizer um investimento X em gestão de riscos, em qualquer ponto do processo de gestão de riscos, eu vou gastar Y inicialmente, só que em tanto tempo, em 2 anos, por exemplo, eu vou só gastar isso em manutenção e vou ter uma redução X de perdas. Então você faz no cenário 1, por exemplo, sem gestão de riscos, e no cenário 2, com gestão de riscos. Ok? Então você pode fazer isso. Qual gestão de risco? Então é gestão de riscos o processo XYZ. O outro é só gestão de riscos do processo Y. Então você faz vários cenários e levanta para cada um deles os custos e os benefícios. Tá? Então, isso você vai conseguir mostrar para a pessoa a diferença entre a situação que ela está agora e a situação que ela pode ter. Isso é um cenário. Então, é muito mais fácil a pessoa ver isso com um relatório, um documento, uma apresentação, alguma coisa assim. Então, vale a pena fazer uma análise de cenário, ou até um business case, que é um documento já para isso, já para você falar assim, ó, é um caso de negócio. Então, qual que é o negócio? O negócio é a negação do ócio. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso, isso e isso, certo? Para obter esse resultado. Se a gente não fizer isso, isso e isso, a gente vai continuar com os mesmos resultados, certo? Então, plano de negócio, plano de qualquer coisa, é justamente para você ver. Plano vem de plano, de ficar plano, tudo no mesmo horizonte. Um mapa é um plano, porque você consegue colocar a estrada, as montanhas, o rio, o que você tem de obstáculo. Isso é um plano, certo? Então, evolução aí de um business case seria um plano de negócio, tá? Então, para você fazer as pessoas se importarem, você tem que mostrar para elas os resultados que elas podem ter e qual é a diferença entre um cenário e o outro. Só falar, muito difícil você conseguir alguma coisa, porque a pessoa gosta de ter uma opção de escolha. Então, ela pode escolher ficar desse jeito ou ela pode escolher melhorar, tá? Segunda pergunta aqui é como tirar do papel as análises de riscos e suas recomendações. Muita gente tem reportado que faz análise de risco, faz, ou fica engavetado essa análise de risco, ninguém nunca mais vê a análise de risco, assim como as recomendações, ou começa e para, né? Tem aquela super onda, não, vamos fazer, que é legal, que realmente, e para. Então, a primeira coisa é resultado rápido. Começar pelo mais simples. O que é mais fácil fazer? Com o resultado mais imediato possível. Não pensa em todas as milhares de possibilidades, porque essa é uma falha muito comum de uma geração mais X.
dos baby boomers é fazer sentar. Eu já passei por isso, de sentar. Uma empresa que eu fiz, eu sentei, fiquei 6 meses pesquisando, fazendo plano, etc, etc, etc. E daí, quando eu comecei a fazer, eu não tinha validado as hipóteses. E daí eu gastei centenas de reais com isso e perdi muito tempo. Então, começa pelo mais simples. Mais simples, que você vê assim, ó, se eu fizer agora isso, já vai ter resultado. E daí você vai conseguir vincular isso daqui com a questão número 1, que é mostrar para as pessoas. Então, você, através da ação mais simples, pense o seguinte: o que eu posso fazer agora, já nesse minuto, assistindo esse vídeo agora, que eu já consiga ter um resultado? Fez isso? Matou essa tarefa? Matei. Daí você vai pensar na próxima, entendeu? É foco, foco extremo e ação imediata, ágil. Mas daí você precisa ter justamente os cenários, você tem que ter o plano, você tem que ter o mapa do que você vai fazer. Você fala assim, eu preciso ir até Manaus. E daí você fala assim, beleza, vou pegar o carro e vou. Então, talvez não seja simples assim, né? Tem pedágio, você tem dinheiro, e aí, como que faz? Vai ter que pegar barco? Não, vai de avião, e aí? Né? Então, comece pelo mais simples, mas analise os cenários. É um plano simples, rápido. Você pode fazer isso até com um Canvas, de outras formas, para você agir o mais rápido possível e já mostrar resultado. Tá? Como priorizo ações da gestão de riscos? Basicamente, é isso que eu faço, que eu recomendo para os meus clientes. Você fez uma análise de risco, você teve lá o seu cálculo de severidade dos efeitos, de frequência das causas. Ok, daí você tem um risco. 25, 20, 1, 2, tá. Só que daí, esse risco atacado, talvez o custo dele de prevenção, né, ou de eliminação dele, seja muito caro. Então, fala assim, eu vou começar pelo risco maior. Só que o risco maior, para você atacar ele, você vai demorar anos e um dinheiro absurdo, né? E aqui tem até um ponto de atenção aqui, cuidado com os projetos Jesus Cristo, Salvador da Pátria. Tá? Eu já vi muita empresa fazendo todo esse processo aqui, e daí tem um plano lá fenomenal, que tudo vai funcionar naquele plano. Só que ele é tão complexo, ele tem tantas coisas para acontecer para ele dar certo, que ele não sai do papel. Ele começa, e daí as pessoas começam a ter dificuldade, você tem que marretar muito as coisas para ele sair, e daí esse desgaste de força faz com que a coisa não ande. Tá? Então a recomendação pega o cálculo de risco, cria um indicador. Você pega o cálculo de risco que você tirou da sua análise de risco, multiplica, por exemplo, por tempo e o custo. Você vai chegar num número, certo? E daí, você vê qual que é o seu melhor índice nesse número aí, né? Se for um tempo pequeno, com um custo pequeno, com risco grande, pronto, fechou, né? Então, esse é o objetivo. Você pode fazer indicadores. Tô dando esse aqui é um dividido pelo outro, tá? Esse fator é um que eu recomendo. Você pode criar um outro fator. Por exemplo, sei lá, que vai melhorar a imagem da empresa, daí vai da prioridade da sua organização. Se for um órgão público, redução do tempo de processo. Aí, o seu indicador é o seu indicador que é do seu processo, né? Então, assim, só uma inserção aí, processo, uma concatenação de atividades para chegar a um objetivo, certo? Daí essas atividades podem demorar tempos. Então, ações, elas estão inseridas dentro do processo. Ou melhor, é melhor que sejam inseridas dentro do processo, para você não tirar muito a pessoa do fluxo dela normal para fazer uma outra coisa. Geralmente, nas indústrias, em geral,
todos os processos estão focados com fim produtivo. Então, você tirar esse fim produtivo e gastar que seja 20% do tempo de alguém para executar uma outra atividade é muito difícil. Então, é bom que ela gaste o mínimo de tempo possível. Então, tá vendo como é vinculado com a anterior lá também? Começar pelo mais simples. Por quê? Começando com o mais simples, você tira um gargalo. Então, você desafoga. Desafogou, você vai ter tempo para fazer algo mais difícil, mais complexo, certo? E daí, assim por diante. Você vai desafogando constantemente, tá? Não é chegar, eu preciso fazer um projeto, gastar milhões e vamos começar porque precisa. Você não vai fazer essa mudança, não é quântica, tá? É incremental nesse ponto. Como fazer uma análise de risco sem ter documentação? Então, ó, isso aí é um problema sério, mas não é impossível de ser resolvido. Por quê? Você tem as pessoas do seu time, as pessoas que estão envolvidas no processo, no projeto, que têm esse conhecimento. Então, você vai usar o capital intelectual delas, tá? Como que você usa isso? Com o brainstorm, com a reunião eficiente que a gente já viu nas outras aulas. Então, você vai fazer essas pessoas se convergirem para um resultado, que seja esse resultado documentar alguma coisa, fazer o desenho de um processo, fazer um diagrama, fazer um esboço, fazer um draft qualquer, fazer um canvas do seu negócio, ok? Isso vai ser muito melhor porque você começa já aí validar hipóteses. Porque todo risco, eu já falei, não sei se vocês assistiram outras palestras, risco é diretamente vinculado com incerteza. Então, você juntando as pessoas, você faz com que elas se entendam, discutam, isso com uma reunião eficiente, não com uma reunião do método do Congresso Britânico do século XVIII, tá? Façam com que elas discutam entre si e validem todas as hipóteses. A gente vai ver mais para frente aí mais sobre isso, tá? Então, você usa o seu capital intelectual. Não tem documento? Beleza. E outra coisa, também, cuidado com isso. Eu vou documentar tudo então. Então, mas documente o que é necessário para você começar a fazer. Não faça uma força-tarefa de documentação, por quê? Quando você terminar de documentar tudo, talvez já fique obsoleto o seu documento. Então, e esse é o princípio da gestão ágil. Você não vai comprar um carro e pagar 10 mil a mais no carro se o fabricante falar assim, mas eu estou entregando aqui um manual de uso dele que tem 10 mil páginas. Não, você quer que o carro cumpra a função dele. Tá? Então, use o capital intelectual para documentar, para ter o mínimo de validação de números, etc., sobre o seu processo, sobre o seu projeto. Ok? Analise o core business. Qual que é o núcleo? O que se não tiver, pense assim, o que se não tiver no meu processo, no meu projeto, ele não cumpre a intenção dele. Isso aí eu já estou dando uma dica que é o fundamento da otimização de processo. Né? Lembra lá nos anos 90, todo mundo falou engenharia, otimização de processo. Isso evoluiu, né? Esse conceito evoluiu e agora a gente tem aí ferramentas para fazer, por exemplo, um BPMS, que é uma automatização de processos de negócio. Então, só que daí você vai automatizar tudo? Não, por quê? Pode ter coisas que você está automatizando que nem precisaria existir. É um passo que talvez não precisaria existir. Então, você eliminar isso aí, esses passos, quanto menos passos tiver uma ação, melhor, mais rápido e menor a probabilidade de dar erro. Por quê? Você insere um elemento no seu negócio, esse elemento ele tem novas condições, novos problemas, novas expertises, novos conhecimentos, novas pessoas que vão precisar atuar, novas cadeias de suprimento e assim por diante, tá? Então, documente, só que comece pelo mais simples e vá
evoluindo isso. O importante é que você consiga validar as hipóteses e mostrar o cenário, certo? Outra pergunta que apareceu muito aqui é como avaliar um risco ambiental ou de pessoal. Por quê? Foi até uma pergunta que apareceu de novo aqui nos últimos dias, que foi o seguinte: na minha empresa, quando vai se fazer análise de risco, o pessoal, os engenheiros estão muito preocupados com a produção. Ok. E então, ou faz assim, coloca aí qualquer coisa que você achar, né? Fala para o técnico de segurança, para o engenheiro de segurança, coloca aí, ou faz com pressa, né? Faz passando por cima de tudo, e daí você não consegue ver os reais riscos mais profundos, ambiental e pessoal. Então, para isso, você pode criar diferentes dimensões. Tem uma aula específica disso, que é, por exemplo, as dimensões mais usadas, eu já falei antes: patrimônio, interrupção. Se você falar interrupção de negócios para um engenheiro de produção, ele vai ter sua atenção, ele vai te dar atenção. Então, você pode dimensionar isso. Você pode colocar pessoal também, com a maioria? Sim. Meio ambiente também? Sim. Como que você faz isso? Você cria uma escala. Fala, de 0 a 5, 0 é imperceptível. E 5, por exemplo, é catastrófico. Imperceptível, eu nem sei o que aconteceu, eu nem estou vendo. Catastrófico, aí eu começo a perder o próprio valor do sistema. Opa, aí é problema, certo? Então você pode fazer isso aqui para cada uma das dimensões que você estiver fazendo. Então, por exemplo, patrimônio. Qual que é o próximo passo? É o perceptível, né? É o perceptível. Então, por exemplo, o que eu já começo a perceber se eu perder de patrimônio? Vazamento de óleo, energia elétrica, utilidades. O que começo a perceber? Eu tenho algum indicador que perceba isso? Seja um medidor de alguma coisa. O que é? Então ele entra aí, por exemplo, perda de 100 litros de óleo diesel. Opa, já começou a ficar perceptível. Ou catastrófico, perda de todo o sistema de filtragem. Se o seu processo for principalmente isso, vai ser um problema, certo? Interrupção de negócio, a mesma lógica. Então, o que começa a ser... o que é imperceptível, o que é o mínimo meu, e o que é catastrófico. Então você vai ver aí, por exemplo, que para interrupção de negócio, se eu parar 1 hora, eu já começo a perceber. Se eu parar 5 minutos, tranquilo, faz parte. Então, 5 minutos é o meu intervalo entre o imperceptível e o perceptível, tá? Catastrófico. Se eu parar 20 dias, mesmo que... Olha, eu não estou falando de danos de patrimônio. Se eu parar 20 dias, aí começou a complicar. Por quê? Eu vou começar a perder cliente. Eu não vou fornecer, né? Não vou estar produzindo. A não ser que eu tenha aí uma contingência, que é um estoque... de produto acabado, que não é barato, né? Você começa a perder cliente, né? Então, é praticamente a mesma coisa que você ter destruído a sua unidade, tá? Mesma coisa, pessoal. O que é imperceptível? O cara tropeçou, não aconteceu nada. Quase acidente, né? Não aconteceu nada. O que é perceptível daí? Se o cara teve um afastamento, aí começa a ser um problema. Então é esse o intervalo? Beleza. E o que é catastrófico? Uma morte? Depende. Se a sua empresa matar gente todo dia, talvez uma morte não seja nada.
Agora, se for mais raro, seu catastrófico pode ser uma perda de membros, alguma coisa assim, né? Então, aí, cada caso um caso, para cada organização uma organização, tá? Mesma coisa para o ambiente. Você pode considerar, perceptível começa a ser se vazar mais do que tantos litros de um reagente, tá? E catastrófico, se contaminar o lençol freático, eu gastar tanto de multa, mais dinheiro da remediação. Então, isso aqui você pode criar uma tabela e falar sobre tudo isso, tá? Próxima pergunta. Quais as ferramentas necessárias para a gestão de riscos? Gestão é gestão, né? Então, eu vou até colocar aqui gestão vem de administração, certo? Correlato. A administração, você tem uma linha da administração que diz que os pilares da administração são 4. Eles chamam de POC, né? Então, o POC é o seguinte, ou POCD, mas POC fica mais fácil de lembrar. Primeiro, P, né? Planejar. Segundo, o O, organizar. Depois controlar. E depois comandar. Eu gosto do D, né, que seria o referente aí, que é direcionar. Então, você tem que ter aí, numa gestão, você faz administração. Então, você planeja algo, organiza algo, controla algo e direciona esse algo. Então, você planeja, faz um mapa, coloca cada ponto no seu lugar. Aqui vai passar estradinha, aqui tem uma barreira, aqui vai ter blitz, aqui tem radar, assim por diante. Coloca cada coisa no seu lugar, tá? No seu mapinha. Daí você vai controlar. Fala, isso aqui não pode passar a velocidade de tanto, esse radar não pode sair daqui, né? Eu sempre vou ter um amarelinho aqui, né? Então você controla. E você comanda o quê? Direção. Qual que é a minha diretriz? Para onde que eu vou com isso? O que eu quero com isso aqui? Qual que é o objetivo? As vias fiquem, por exemplo, da estrada, as vias fiquem mais seguras e mais rápidas. Essa é a direção. Então, tudo isso aqui para trás vai estar orientado para isso aqui. O meu objetivo, a minha meta, tá? Essa é a administração. E de riscos? Eu tô fazendo isso aqui para riscos, tá? Eu posso usar de post-it a softwares. Por quê? Para eu fazer um plano, eu posso usar uma lousa, né? Usar uma lousa. Para organizar as coisas, eu também posso usar uma lousa. Posso usar o post-it, um Kanban. Para eu controlar isso, eu também posso usar essa mesma ferramenta, um Kanban, uma lousa, um post-it, tá? E para direcionar também. Você pode ter reuniões diárias. Em vez de você ter aquela reunião de 10 horas, né? Ou 2 horas, que 1 hora é só o chefe falando do problema, outras 2 horas é só a solução que ele mesmo pensou. Você faz reuniões de 10 minutos todo dia, constantemente, para você manter esse controle e ir direcionando as pessoas, tá? E daí você tem softwares que fazem isso? Tem. Você, como todo software de gestão, você pode usar isso também. Você tem aí ferramentas livres, você tem ferramentas pagas, você tem, por exemplo, o Office 365, que inclusive agora a gente fechou ontem, a Rashopper fechou ontem, uma parceria com uma empresa multinacional de software de plataforma Office 365 na nuvem. Esperem pelas novidades, porque vai ser devastador. Então você pode usar softwares para gestão também, tá? Mas daí, qual que é o problema do software? Se o processo não está otimizado, se as pessoas não fazem com o mínimo possível, você vai ter uma curva de aprendizado de usar o software. Então,
as pessoas, ou seja, as pessoas vão demorar um tempo para usar o software. Além disso, elas vão demorar mais um tempo para entender o processo de gestão de riscos. Então, você junta esses dois tempos aí, mais todo o esforço que as pessoas vão ter que fazer, você vai ter um trabalho de fiscalização forte, né? Então, você tem esse fôlego para fazer isso? Então, é bom que já esteja tudo rodando, mesmo que seja no boca a boca, no post-it, no papel, na lousa, é bom que já esteja andando pelo menos um protótipo da sua gestão de riscos, mesmo raciocínio. Qual que é o mínimo necessário para eu fazer? Aí você faz, foca nele, melhora, automatizou, tá? Tá todo mundo sabendo isso de cor e salteado? Tá, beleza. Qual que é o próximo passo? Daí você vai. Indolor, tá vendo? É que nem eu mando os e-mails para você. Tem gente que reclama que é muito, tem gente que reclama que é pouco. Mas eu tento ir passando aos poucos, porque se eu te mandar 5 e-mails, que é o referente da semana, você vai ler? Não vai. Porque, nossa, um monte de coisa aqui para eu ler, todo esse conteúdo. Não vai ler. E as pessoas são assim, é normal isso. Quando ela olha assim, é aquele negócio, pega um problema complexo, divida ele em vários pedaços e torne ele simples, tá? Então, ferramentas, eu não vou falar de todas as ferramentas, porque você tem aí para cada ponto do processo, você pode ter uma ferramenta diferente. Você vai ter uma ferramenta para fazer a análise de risco, você vai ter uma ferramenta para fazer a simulação de efeitos físicos, para ver, tem um tanque, esse tanque aí, se ele explodir, ele vai pegar que área? Qual que vai ser a onda de choque dele? Qual que vai ser a onda de calor? Vai morrer gente? Tem gente na área? Qual que é a vulnerabilidade? Daí você vai entrando em outras camadas aí que, se você não tiver o beabá, se você não tiver esses pontos aqui da sua documentação, nem adianta, porque você vai fazer, comprei um super software que faz toda a minha simulação e eu consigo ver meus isorriscos, etc, etc. Tá, quais são suas taxas de falha? Quais são os seus volumes? Qual que é a integral dos seus fluxos aqui? Se você não tiver isso daí, não vai servir de nada, tá? Como mudar a cultura? Então, é mais ou menos o resultado de tudo isso que a gente está vendo, né? Como que você muda a cultura? Mostrando o resultado. Como que você mostra o resultado? Agindo pequenos passos. A gente chama de baby steps, passos de bebê. Então, dá um passinho. Daí, quando todo mundo estiver dando passinho lá, daí você vai para o outro passo. Você não vai voar se você não sabe andar. Você não vai correr se você não sabe andar. Então, são os passos. Não tem o que fazer. Não comece querer com força total. Você vai gastar muito dinheiro com isso, tá? Como iniciar uma análise de risco? Bem, mesma coisa que antes, aqui uma recomendação. 6 M's, então tem um método, um material, uma mão de obra, medidas, um maquinário e um ambiente para você fazer isso. Então você já começa a preparar um ambiente aqui. Daí, o que eu vejo muito das reclamações do pessoal? Mas a minha empresa não tem cultura disso, né? Que é o ponto anterior. Mas eu sou sozinho, mas eu não tenho apoio do meu chefe, mas eu não tenho não sei o que lá. Isso são obstáculos que podem existir, podem ser reais, só que podem não ser reais. Às vezes você tem esse obstáculo porque você acha que ele é real, né? Não o torna de fato real. E a realidade sua não é a realidade de todo mundo. Eu até brinco numa das palestras que eu dou sobre percepção de risco, né? Que é o seguinte, a gente vê as coisas aqui, ó, você está vendo esse vídeo, etc, né? Você vê a matéria. Por quê? Está dentro do seu espectro de percepção do olho humano, né? Então, o espectro de radiação, ele vai lá do infrared ao ultravioleta, certo?
Para você ter uma ideia, o que você vê do espectro, de todo o espectro de radiação que existe, é 1 vezes 10 a menos 17, elevado a menos 17. Então, é 1 dividido por 1,00017 zeros. Ou seja, não é nada. Não é nada. Tá? Então, você começa a ampliar a sua percepção com o quê? Com maquinários, né? Com outras formas de percepção, métodos. Então, você começa... eu não percebo por quê? Porque é muito pouco, é imperceptível. Daí, quando eu começo a ter volumes de números, etc., eu começo a perceber, tá? Então, como você fazer a percepção, e com isso você vai mudando a cultura. Não vai mudar de uma hora para outra, tá? Eu já participei de empresas que elas fizeram durante 1 ano uma sequência de cursos para líderes, para os líderes passarem o que aprenderam para os subordinados, etc, etc. E não funcionou. Não funcionou. Por quê? Porque o líder já não sabia, não percebia o valor daquilo tudo, não via o real uso, e no final das contas ele não comprava a ideia, né? E daí, se ele não compra a ideia, ele não passa para frente, tá? Método. Então você tem vários métodos de análise de risco. Tem a PR, tem o RASOP, FEMEA, e aí vai. Tem vários. O que é interessante é você dominar mesma coisa, baby steps. Começa o mais simples. Qual que é o método mais simples que você tem aí? Eu, por exemplo, dou no curso checklist. Checklist. Alguém já fez alguma coisa aí, só que daí não para nisso. Por quê? O checklist de uma indústria X talvez não sirva para a sua, tá? Já falei isso algumas vezes. Então, vai evoluindo o método de validação de hipóteses, de redução de incerteza. Material, seus insumos. Você tem material aí, os dados históricos, né, números, taxa, projetos. Você tem vários materiais que você pode usar, tá? Para fazer análise de risco. Cada análise vai ter um nível de documentação. Algumas mais, outras menos, mas você sempre vai ter alguma coisa aí. Então, se você não passou lá por esse ponto aqui, ficou difícil. Lembra aquele canvas que eu falei, fazer a lousa, etc? Vai ficar difícil, tá? Mão de obra treinada para isso. Então, pior coisa que tem, você começar a análise de risco, seja ela qual for, e as pessoas que estão fazendo com você não sabem do que se trata. Ou não sabe qual é o objeto de análise, ou não sabem como que é o processo da análise de risco, né? Ou o passo a passo da análise. E daí ele fica interrompendo. Mas você viu isso? Não, isso aí a gente vai ver depois. Mas você vai ver aqui, isso aí a gente... Então, dê uma visão ampla pro pessoal, para esse pessoal já conseguir segurar suas dúvidas e não ficar interrompendo. Tem um módulo de gestão de tempo que eu falo lá, uma interrupção, isso é pesquisa de Stanford, uma interrupção, você demora 11 minutos para voltar no seu processo de raciocínio, tá? Alguns mais, outros menos, mas essa é uma média que fizeram. Então, assim, você tá lá focado escrevendo um relatório, ligou o telefone, atendeu o telefone, falou... Não é só o tempo daquele telefonema. Até você voltar, onde que eu tô mesmo? O que que eu tava fazendo? 11 minutos, tá? Para você voltar a pleno vapor no foco que você tava. Você precisa aí, então, das medidas, como eu já falei, as taxas, do maquinário. Por quê? Nós estamos aí em 2015, né? Então, nós precisamos de máquinas para agilizar o nosso processo. Então, você vai precisar de um maquinário aí, seja para registrar, transmitir, etc. E você vai ter que ter um ambiente propício. Então, eu vou fazer uma análise de riscos em grupo, que é recomendado, já falei por quê. Tá,
eu tenho uma sala isolada, eu tenho equipamento para projetar, ou para anotar tudo isso, tá? Se não, fica difícil, né? Você fazer, a não ser que todo mundo tenha uma memória fotográfica, vai ficar muito difícil, tá? Outra pergunta aqui que apareceu: como integrar o PMBOK, COSO e a ISO 31000? Então, você tem que ir na essência da gestão de risco, mais precisamente do risco, né? Então, risco, para quem não assistiu essa aula aí, é igual a frequência de uma causa ou de um cenário vezes a gravidade de um efeito, ou a severidade de um efeito, tá? Então é isso. E isso em qualquer coisa. Qualquer coisa. São frequências. Qual que é a minha probabilidade? Fica mais genérico aqui usar a probabilidade. Qual que é a minha probabilidade de um evento tal? Por quê? Probabilidade, mesmo que eu não tenha ocorrido o evento, eu consigo estimar a ocorrência dele por inferências, né? Por outros métodos. E qual que é a severidade? Daí você vai ter um número lá, tá? Daí o PMBOK dá uma escala, dá de um jeito, o COSO dá de outro, a ISO 31 chega mais próximo aí de uma metodologia mais genérica, que essa foi a intenção dela, inclusive, né? Mas todos tratam da mesma forma. Cada um, às vezes, tem uma nomenclatura diferente. Eu, por exemplo, eu já fui gerente de projetos durante muito tempo, em projetos que o cliente me obrigava a usar o PMBOK como padrão, outros que não, outros poderiam ser metodologias ágeis. Eu não sou fã do PMBOK, tá? Não me apetece muito, eu não gosto muito, eu acho que eles complexam muito um negócio que deveria ser simples, que é isso, esse cálculo aqui que eu estou mostrando para você, tá? Então, mas dá para integrar um com o outro? Dá, eu já fiz isso. Você vai ter que ter uma mudança aí de cultura do pessoal dos GPs, dos gerentes de projeto, que usam o PMBOK como padrão. Você vai ter que chegar aí num consenso. Faça um comitê e chegue num consenso da metodologia para você, tá? Mesmo porque o PMBOK, tudo isso que a gente... essas três, é tudo que é um compêndio de padrões que um grupo de pessoas achou que fosse o melhor, tá? Então eles falam assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então eles fizeram esse processo e chegaram assim num pacotão, falaram assim, isso aqui serve para 80% das organizações. Talvez não sirva para você, talvez sirva, tá? Existe uma técnica que eu possa usar em tudo? Olha, se você achar essa técnica, me passa aí, viu? Não existe, tá? Não existe. Por quê? Cada técnica é num ponto de maturidade de um projeto e de um processo. Eu não posso aplicar, por exemplo, um RASOP num projeto que ele está numa fase de filosofia ainda, de conceito. Por quê? No RASOP eu vou usar números, né? Eu vou começar a falar assim, a pressão máxima dessa linha aqui é tanto. E como que eu sei essa linha? Não, eu já fiz um projetinho dessa linha e ela vai aguentar tanto, porque a bomba lá, ela pressiona até tanto. Então a minha válvula de alívio tem que ser de tanto. Isso, ok? Então tudo tem um nível de maturidade, cada técnica tem um ponto para você usar. Você não vai conseguir usar se você não tiver certos números, né? E assim por diante, tá? Quais os resultados de uma análise de riscos? Aí são bem variados. Eu peguei aqui, alguns. Primeira coisa, uma validação de hipóteses,
né, dos cenários acidentais, onde você usa lá o capital intelectual das pessoas para todo mundo chegar no consenso. Ah, isso aqui pode acontecer mesmo? Sim, não. Então você valida isso daí. Você cria a prevenção, então um número mágico aí é que a prevenção é 5 vezes mais barata que a proteção, né? Então, depois que aconteceu, você conter o evento, fica em média 5 vezes mais caro. Temos aí como exemplo recente o caso aí do acidente de Santos. Não sei quem leu o plano de ação de emergências do consultor que fez lá o pai do sistema de tancagem. Ele falou que ele colocou lá o plano de ação contemplava o seguinte: esvaziamento em caso de incêndio do tanque, esvaziamento do tanque, né, para você até a superfície, até a interface que tem o incêndio, a superfície de contato com o ar, com o oxigênio, né, onde que está a combustão em si. Você esvazia isso, passa para outros tanques, né, sem passar o fogo, obviamente. Passa para outros tanques, esvazia, e daí automaticamente seria acionada a válvula de injeção de espuma no tanque. E o que ele acha? Eu vi depois uma entrevista dele, ele falou assim: eu não estou entendendo porque eles estão jogando água ainda nesses tanques. Porque o plano era esvaziar e jogar espuma, e acabou. E tudo isso automático. Única coisa que poderia dar errado nisso daí é a falta de manutenção dessa válvula de injeção. Então, tá vendo? Não sei, tá? Eu estou reproduzindo o que o próprio consultor falou. Que se eles não fizeram a manutenção nisso daí, pode ter dado todo esse problema, tá? Então, olha só. Era uma manutenção de uma válvula, né? Supondo que seja isso, uma manutenção de uma válvula que chegou num incêndio aí de grandes proporções. Você tem aí outro resultado, a integração do grupo. Isso aí é sem preço. Por quê? Você junta o time de projeto, quem projetou, quem vai montar, quem vai operar, quem vai fazer a manutenção, segurança do trabalho, coloca todo mundo numa sala com, até brinco, com a briguinha de foice no escuro, você coloca todo mundo numa sala e eles vão chegar no consenso, tá? Usando as técnicas que eu já dei lá de brainstorm e reunião eficiente. E daí eles vão começar a perceber o lado do outro, né? Então volta ali naquele ponto ali, como convencer outras pessoas a fazerem a gestão de riscos. É assim, você vai juntar, daí ele vai ver o lado dele e fala: olha só, mas aquele negócio ali, aquela contingência não é só para meio ambiente, isso daí também vai me ajudar lá no reprocesso da água. Vai ganhar na produtividade, porque eu gasto tanto de energia. Entenderam como que é o negócio? Eu deixei aqui para o final um gráfico. Esse aqui é uma apresentação da BB. Quem não conhece, a BB aí, uma empresa monstruosa de sistemas industriais, né, automação, etc. E daí ela faz RASOP, né, e ela faz com força. E essa apresentação é uma apresentação sobre os resultados do RASOP, que chama justamente RASOP só reduz riscos quando as ações são tomadas, né? Porque é aquilo que a gente falou até então. Se tem um monte de papel lá, um estudo de RASOP de trocentas páginas e não sair da gaveta, não vai servir de nada, né? Depois vai vencer, né? Tem a política de revisão de análise de riscos. 5 anos depois você vai revisar o negócio e nenhuma ação foi tomada. Esse aqui foi um gráfico que eu achei bem interessante, que eles classificaram as recomendações, né?
Então você tem uma porcentagem de informação necessária, né, que ainda precisa, 1% só. Ou seja, isso aqui no caso de projetos ABB, né? Então ele já tem uma cultura, já tem o método 6M, já está tudo ok, redondo, e eles já têm números suficientes para gerarem esse gráfico. Então, esse é o 1% de informação necessária. Aquele tipo de coisa que assim, estavam lá fazendo análise de risco, né, mas qual que é o volume total disso aqui realmente? Ah, mas você considerou a água que vem de tal tanque? Ih, não considerei. Ah, então corre atrás desse cálculo aí. É esse tipo de coisa, tá? Mas você tem aí 12% que é revisão de procedimentos e atualizações. Então, por quê? O RASOP ele é considerado um simulador sem software. Então você simula o processo, você simula todo o acontecimento da sua planta, do seu objeto de análise, né? Como que eu consigo mais pressão aqui? Assim, assim, assado. Como consigo menos? Assim, assim, assado. Como consigo sem pressão? E daí você vai, e daí, se der maior pressão, o que acontece? Aumenta tal ali vai ter um ariete, tananana, e assim por diante, tá? Então você revisa os procedimentos. Porque você vai estar com o operador lá. Que quando o sujeito projetou, ele tinha uma ideia do projeto. Quando rodou, foi outra coisa, né? Outro ponto aí, ó, 30%. Já é expressivo, é o maior valor aí, né, em porcentagem. É validação de desenho, de projeto em si. Sabe aquele projeto Ctrl+C, Ctrl+V lá, que veio importado lá da matriz, etc? Então, eles começam a ver que isso daí você tem que validar. Eu tenho um caso muito, muito clássico, que é um projeto em Manaus, e uma caixa selada lá, selada, concreto, e entrava água. E daí toda vez que iam trocar a água, ia abrir a caixa, trocar a caixa, eles viam que tinha água e tinha um tanto bom na água, de água lá. E daí que começaram a entender como que é. Por quê? Cai a água, daí esfria e faz um vácuo dentro da caixa selada e puxa pelos poros do concreto a água para dentro. Esse, por exemplo, é um desvio que não foi identificado no projeto original, tá? Então, para vocês verem aí, 30%. Daí 25% são mudanças de hardware e instrumentação. Então, um medidorzinho de nível ali, um transmissor, pontos de melhoria, que é justamente para você evitar as perdas, né? Uma redundância, e aí você vai estar com um time feito para fazer isso, né? Que teoricamente sabe, domina o seu projeto. Então, ali mesmo, você já vai fazer esses ajustes e ver o que é. E o que acontece mais ainda? Às vezes você vê que teve sistemas, subsistemas que não eram necessários, tá? Porque não evidenciou-se um risco de fato. Então, o sujeito colocou ali uma válvula, um indicador, alguma coisa assim no projeto, por boas práticas, digamos assim, né? Ele sempre fez assim, e daí no time multidisciplinar a gente vê que não precisa. Por quê? Porque o seu processo, muitas vezes, ele é conectado, né? Então, se você não pega a pressão aqui, mas você vai pegar a pressão lá na frente. Então, você não pega sem nível aqui, mas você vai pegar em outro ponto, e assim por diante. Então, você vai eliminando elementos. Quando você elimina elementos, você reduz o número de elementos que vão ter taxas de falha. E você, fora isso, você vai economizar dinheiro, né? 5% aí são recomendações quanto à manutenção, inspeção e teste, né? Então,
aquele incluir no plano de manutenção, incluir no plano de inspeção, porque você, no projeto, você subestimou a importância de um elemento, e daí lá, numa seção de RASOP, por exemplo, você vê que aquele elemento é importante, né? E daí você tem aí 25%, que é uma revisão de fato por um especialista, incluindo o CIO, eu colocaria até LOPA aí, né? Onde você vai ver realmente suas camadas de proteção, seus níveis de proteção no seu sistema, né? Porque com isso você vai fazendo layers, você vai reduzindo as suas taxas, né? As suas probabilidades de eventos que vão gerar os seus efeitos. E, obviamente, se você compensar o custo, né, você implementar uma nova redundância, etc., você vai ter aí uma planta otimizada, né, funcionando com menos paradas, e assim por diante. E aqui, lembrando, claro, que é o caso da ABB, né? Você tem aí 1% de atualizações de PNID. Por que isso? Porque você já considera que você tem que ir para o RASOP com o PNID atualizado. Você tem que estar lá já na reunião com todo mundo entendendo, né? Por isso que essas duas porcentagens de treinamento e PNID são baixas, porque você já parte do pré-requisito que todo mundo tem que saber o que está fazendo lá, qual que é o seu projeto, o seu processo, qual que é a técnica que eu estou usando e ter o desenho atualizado. Então, esse 1% de atualização de desenho é aquelas controle de mudança que não houve, né? Você não teve uma gestão de mudança aí, alguma coisa assim, o cara trocou a bomba da unidade X para Y e assim por diante. Daí, na hora ali de fazer o RASOP, se viu que estava desatualizado, tá? Mas não se parta do pressuposto de usar o RASOP para você atualizar esse desenho, né? E muito menos para você treinar as pessoas sobre o sistema. Por quê? Senão, seu RASOP vai demorar séculos. Vai ser inviável. Então, se houver aí, por exemplo, problemas que eu vejo muito na indústria, ela começa a ficar tão segmentada que o Zezinho ele só domina a arte da válvula X. O outro só domina o ponto Y. E daí, para você ter uma visão holística, né, do holo, até o Albert falou bastante disso no treinamento de NR35, para você ter uma visão holística, você vai ter que chamar muitas pessoas ali para você contemplar tudo. O que também é ruim. Por quê? Você começa a perder produtividade. Tenha um número ótimo aí, se quiser anotar, é 5 mais ou menos 2. 2 pessoas. Então, acima de 3 pessoas e até 7 pessoas. Por quê? Abaixo de 2 pessoas, você começa a ter uma visão unilateral do seu sistema, dos seus riscos, etc. Então, você não vai ter um negócio interessante, de fato, nas mãos. Você vai ter a visão do projetista, do engenheiro de produção, do engenheiro de processo, né? Talvez é a mesma. Então, isso é ruim, tá? E daí, não aprenda direto lá no RASOP. Faça a lição de casa antes, marque com antecedência, tem lá os requisitos da reunião, marque com antecedência, todo mundo já vem estudado, já vem sabendo o que é para fazer e faz com foco total, sala isolada e parte para ação, tá? Então é isso, pessoal. Ó, esse vídeo aqui para você procurar ele, eu vou compartilhar ele, tá?
o vídeo da ABB, se vocês quiserem assinar o canal da ABB, eu uso material, eu fico pesquisando, então eu vou usar material de todo mundo, tá na internet, eu faço a referência, tudo bonitinho para ninguém reclamar depois. Eu uso exemplos de outros professores, de outros autores, não tem problema com isso. Meu objetivo não é ser o único. Meu objetivo é expandir a gestão de riscos, né? 95% das empresas não fazem gestão de riscos, então tem uns passos largos aí para a gente caminhar para nadar nesse oceano. Ok? Então, essa foi a palestra sobre as respostas quase desconhecidas da gestão de riscos. Agora, sua tarefa aí que está assistindo essa palestra agora, pensa agora. O que você pode fazer agora, nesse exato momento, para tomar uma ação que seja rápida e que já tenha um resultado? Não é para depois, assim, tem que ser rápido porque você vai ficar motivado, isso aqui eu acho que é fácil fazer, consigo fazer rápido, vai surtir um resultado bom, as pessoas vão ver, tá? Então, é isso. Espero você na próxima aula, no próximo treinamento, não sei que ponto que você está assistindo aí, se você já é um aluno recorrente, etc. Eu gravei esse vídeo realmente para responder aí as centenas de dúvidas relacionadas com isso. Espero que tenha esclarecido um pouco nessa quase 1 hora aí que você ficou comigo, tá? Se não ficou, depois do webinário aqui a gente vai abrir um questionário o mesmo questionário que gerou essa pesquisa de desafios da gestão de riscos. Responde lá, coloca qual que é a sua percepção, os seus problemas, etc. E eu vou tentar discutir isso aí, resolver isso aí da melhor forma possível, tá? Sempre atendendo as suas demandas. Eu tento responder todos os comentários. Se você está fazendo aí o curso de gestão de riscos Express, coloca lá suas dúvidas, seus comentários, porque eu leio todos. Talvez demore 1, 2 dias. Eu tenho um método de gestão que eu não vejo e-mails todos os dias, né? Então eu faço tudo em lote, eu acumulo, faço em lote e assim eu tenho tempo, foco para outras coisas, tá? Então não fica chateado se não responder na hora, mas eu respondo, tá? Eu prometo que eu respondo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Até mais.